Então, pessoal, conforme prometido, nesse vídeo agora eu vou falar sobre o conceito de luta de classes, né? O conceito a partir do qual se gerou a controvérsia lá no Twitter entre o Henri Bugalho e a professora Sabrina Fernandes. Assim, mas vamos ao conteúdo, né? Uma discussão substancial. Onde é que surge essa ideia de luta de classe, né? Eu queria começar por aí. Pois bem, a noção de luta de classes ela não é uma noção que surge propriamente com o pensamento do Marx e do Engels. Né? Ela está presente lá no Manifesto Comunista, mas ela é anterior. Ela surge conforme o próprio Marx e Engels apontam, e depois isso vai ser exposto de forma mais densa pelo livro do Eric Hobsbawm, Ecos da Marselhesa, por exemplo, mas isso aparece em outras fontes. Né? Que a noção de luta de classe ela surge da historiografia liberal sobre a Revolução Francesa. A historiografia liberal sobre a Revolução Francesa é que, inclusive, entende a própria Revolução Francesa como um episódio da luta de classes. Né? Pois bem, essa noção, assim como a noção de classes sociais, por exemplo, e de entendimento da sociedade burguesa como uma sociedade onde existem interesses antagônicos, ela está, por exemplo, presente na economia política clássica, no Adam Smith, né? Por exemplo, no grande livro dele, que é A Riqueza das Nações, no capítulo sobre os salários, capítulo 8 do primeiro livro da Riqueza das Nações, tem lá uma discussão sobre o antagonismo entre interesses de trabalhadores e patrões, por exemplo. Mas essa ideia vai ser consagrada no pensamento socialista, no pensamento comunista, né, propriamente dito, no Manifesto Comunista, Marx e Engels, quando eles fazem a famosa afirmação de que a história de todas as sociedades até hoje tem sido a história da luta de classes. Eu queria atentar para a forma como essa ideia é construída no próprio Manifesto Comunista, que, como se sabe, é um panfleto, né? Ou seja, é um tipo de literatura que na obra do Marx e Engels tem um lugar muito específico. Né? Ou seja, o Manifesto Comunista é um panfleto, ou seja, um texto para convocar as pessoas para a luta. É diferente, por exemplo, do Capital, né? Que é um trabalho mais denso, né? Que tem uma outra conotação, embora seja do mesmo autor, né? Embora estamos falando da mesma pessoa escrevendo essas ideias. Pois bem, mas o que ele está dizendo? Que a luta de classe tem sido até hoje. Né? Ou seja, a história até hoje tem sido a história da luta de classes. E essa ideia ela vai ser posteriormente corrigida pelo próprio Engels numa reedição do Manifesto Comunista de 1888, quando ele lembra que os estudos antropológicos da época dele, né, vão discutir um pouco as sociedades sem classe, né, sociedades chamadas na antropologia evolucionista do século XIX vão classificar de sociedades primitivas. Né, então vão chamar a atenção de sociedades onde não existem classes sociais, e como não existem classes sociais, o desenvolvimento delas não podia ser baseado na luta de classe, né, uma questão lógica. Mas eu chamo a atenção também para o fato de que existe um conteúdo ético-político inscrito no próprio Manifesto Comunista, nessa ideia de luta de classe, que é a ideia comunista. Ou seja, a ideia de uma sociedade, né, o projeto de uma sociedade sem classe. E não há nenhuma passagem na obra marxiana, por exemplo, que sugira que essa sociedade, que seria uma sociedade posterior ao capitalismo, sem classes sociais, seria uma sociedade sem história. Pelo contrário, há, por exemplo, no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, um texto de 1859, uma passagem irônica do Marx, quando ele fala que quando acabar a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, né, que era assim que ele chamava uma parte do tempo, vai ser encerrada a pré-história da humanidade. Então a história mesmo começaria mesmo com o fim do próprio capitalismo. Então eles não tem hipótese nenhuma essa ideia de fim da história, que é a ideia hegeliana, a ideia que vem lá do Hegel, que depois vai ser recuperada pelo pensamento liberal. Pelo pensamento liberal já do século XX, né? O pensamento liberal, o liberalismo tardio. Né? Pois bem, na historiografia marxista, essa própria ideia de luta de classes, ela se apresenta de forma mais complexa. Né? Ou seja, a obra do Marx ele inaugura uma tradição teórico-política que vai ter muito impacto na historiografia. Ela inaugura uma série de problemas que vão ser alvo de investigação, vão ser alvo do trabalho tanto de historiadores marxistas, né,
contra os historiadores não marxistas, né? Alguns vão querer confirmar aquilo que está no texto do Marx e outros vão querer refutar, né? Eu diria que a boa historiografia marxista é aquela que não trata as ideias do Marx como se fosse uma coisa canônica, né? Como se fosse uma coisa religiosa, né? Ela pega os pressupostos do materialismo histórico e vai fazer a pesquisa, né? E vai, enfim, descobrir como é que as coisas são de fato, ou seja, avança na pesquisa, né? Ou seja, é claro que o Marx estava antenado na pesquisa historiográfica da época dele, mas de lá para cá, mais de 100 anos, tem muita coisa que avançou. Então, por exemplo, surge no século XX uma escola historiográfica muito importante, marxista, na Grã-Bretanha, e onde se encontra, por exemplo, o Eric Hobsbawm e se encontra também um outro grande historiador, o Edward Thompson, né? E o Edward Thompson ele pensava, por exemplo, que o século XVIII na Inglaterra foi um século onde havia luta de classe, mas as classes não estavam formadas, né? E ele traz uma contribuição importante que depois vai ser consolidada por uma historiadora e cientista política marxista canadense chamada Ellen Wood, que faleceu há alguns anos, quando ela fala que o conceito de luta de classe talvez seja mais importante para entender, né, heuristicamente anterior à própria ideia de classe social, ou seja, porque no marxismo a ideia de que o conflito é que cria as classes sociais, né? Ou seja, o conflito, seja ele latente, seja ele aberto, seja ele velado, seja ele escancarado, ele está por trás das grandes tensões que dividem as sociedades. As sociedades hierarquizadas, elas são hierarquizadas por causa de uma série de conflitos que existem nelas, que estruturam essa mesma sociedade. Daí essa ideia de luta de classe ter tanta força. Porque o conflito é estruturante dessas classes sociais, né? Ou seja, daí a importância desse conceito. Ele estrutura essa sociedade. Isso não significa em absoluto que as únicas formas de conflito que existem na sociedade sejam os conflitos de classe. Mas esses conflitos são estruturais, né? Ou seja, na sociedade capitalista, a gente tem conflitos de diversa natureza, né? E que se entrecruzam, né? A sociedade capitalista é uma sociedade onde o machismo, por exemplo, é estruturante da sociedade, né? O racismo é também estruturante da sociedade. Na verdade, o racismo, como problema, ele surge com a modernidade. Essa ideia de um pensamento que tenta diminuir, ou seja, que tenta dar um ar científico para essa ideia de raça e diminuir um povo em relação ao outro. Isso é estruturante da modernidade, né? Compõe uma série de conflitos que atravessam a luta de classes, né? Você pode pensar o caso da sociedade brasileira, por exemplo, onde a posição de classe dos subalternos, né, para usar um termo do Antônio Gramsci, está muito marcado pela questão da cor, né? Olha a composição social do nosso proletariado. Ou seja, é um problema que se apresenta e que se combina. E não é abrindo mão do conceito de luta de classe que a gente vai entender a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, essa ideia de luta de classe ela não deve parecer que é uma construção maniqueísta, como muitas vezes aparece, por exemplo, na crítica ao marxismo. Como se, por exemplo, a oposição entre burgueses e proletários que está presente no Manifesto Comunista, por exemplo, fosse a oposição entre bons e maus, né? Como se os burgueses fossem sempre pessoas malvadas e os proletários pessoas bondosas. Isso é uma caricatura ridícula, né? Que aparece muito fortemente nos antimarxistas, mas às vezes aparece digamos assim, marxistas pouco talentosos, ou que acabam reproduzindo determinadas caricaturas, né? Ou seja, quando se fala de luta de classe, faz de um choque de interesses, não estamos falando de visões morais das pessoas, né? A gente pode encontrar pessoas que pertencem às classes dominantes, pertencem enfim, às elites capitalistas, os capitalistas propriamente ditos, gente como, por exemplo, era o caso do Engels, né, que se comprometeu com uma plataforma de luta política que pretendia extinguir o próprio capitalismo, né, o caso dele. E gente no seio do proletariado que luta para manter o status quo, né, que tenta, digamos assim, uma posição melhor no âmbito do capitalismo, mas não pretende destruir o capitalismo. Na história está cheia desse tipo de coisa. Então é um conceito bastante complexo. E a gente pode dizer que ele é um conceito histórico, né,
como todos os conceitos marxistas, eles não são ahistóricos nem transhistóricos, né? Eles não estão presentes em qualquer sociedade, estão presentes nas sociedades de classe, nas sociedades hierarquizadas, como, por exemplo, a partir dessa ideia do Thompson, que colocam, né, no seu processo a formação das classes sociais, que resultam, portanto, desses conflitos. Essa é mais ou menos a ideia que eu queria trazer nesse vídeo.